Sabe quando a gente acha que a gramática é super complicada? Bom, hoje a gente vai desvendar um dos grandes segredos do inglês. E tudo começa com uma situação bem do dia a dia. Imagina só a cena. O chefe chega perguntando o que estava acontecendo. E agora? A gente precisa dar a resposta certa, né? Sem cometer nenhuma gafe no inglês. Então, para responder essa pergunta direitinho, a gente vai precisar de uma ferramenta da gramática chamada Past Continuous. O nome pode parecer um pouco técnico, mas a ideia é simples. Descrever uma ação que estava acontecendo, que estava em progresso no momento específico do passado. E para montar essa estrutura é moleza. São basicamente 3 passos. Primeiro, a gente define a pessoa. Depois, coloca o was ou o were. E, por fim, pega o verbo principal e adiciona ing. Simples assim. A única regrinha aqui é saber quando usar was e quando usar were. E não tem mistério nenhum. A tabela mostra direitinho. Para I, he, she, it, a gente usa was. E para you, we, they, usamos were. Fechado? Agora, e se a gente quisesse dizer que eles não estavam terminando o relatório? É mais fácil ainda. É só colocar o not depois do was ou do were. E na fala do dia a dia, é super comum juntar tudo e usar as contrações wasn't e weren't. E aqui tem um ponto que às vezes confunde um pouco. A diferença entre while e when. Pensa assim, while a gente usa para duas coisas acontecendo ao mesmo tempo em paralelo. Já o when é para quando uma ação chega e, pá, interrompe a outra que estava em andamento. Ok, a gente já viu como was e were funcionam ali no past continuous. Mas e se eu disser que eles são muito mais do que isso? O que eles estão fazendo de verdade na estrutura da frase? Pois é. E se essas palavrinhas forem, na verdade, peças de um sistema muito maior? Um sistema secreto que, quando a gente entende, destrava boa parte do inglês. Isso muda totalmente a nossa perspectiva, né? E aqui está a resposta. Estamos falando dos verbos auxiliares. O nome já diz tudo. Verbos de ajuda. Eles dão uma mãozinha para o verbo principal para fazer um monte de coisas. Criar tempos verbais, fazer perguntas, negar. Eles são literalmente o motor secreto da gramática. E esses ajudantes se dividem em duas famílias principais. Cada uma delas tem suas próprias funções especiais, seus próprios poderes. De um lado, temos os auxiliares primários, o famoso trio be, do e have. Eles são meio camaleões, mudam de forma. Do outro, temos os auxiliares modais, como can, might, should. Esses são mais constantes, não mudam de forma. E o mais incrível sobre os primários é como esses 3 verbos fazem todo o trabalho pesado. O be ajuda a formar os tempos contínuos, o do é o cara das perguntas, das negativas e até para dar aquela ênfase, e o have é essencial para formar os tempos perfeitos. É muita responsabilidade para 3 verbos só, né? Já os modais, eles são diferentes. Eles não formam tempos verbais, mas adicionam uma camada de significado, uma nuance à frase. Eles expressam coisas como habilidade, possibilidade, necessidade, permissão. Eles dão o tom da conversa. Então, a gente pode pensar nesses verbos auxiliares como power-ups no jogo do inglês. Entender como eles funcionam dá um belo upgrade na nossa capacidade de falar e de escrever. O primeiro power-up é o mais óbvio, formar os tempos verbais. Sem o auxiliar is nessa frase, por exemplo, a gente não consegue dizer que a ação está acontecendo agora. Ele é a pecinha que monta o quebra-cabeça do tempo verbal. O segundo power-up é a ênfase. Em vez de só dizer she likes dancing, quando a gente coloca o does, a frase ganha uma força. She does like dancing. É como se a gente estivesse sublinhando a ideia. Fica muito mais expressivo. E o terceiro power-up é fundamental, fazer perguntas. É o do que vai lá para o começo da frase e transforma uma afirmação em uma pergunta. Sem esses ajudantes, fazer perguntas em inglês seria bem mais complicado e confuso. Certo. Então agora vamos voltar lá para o início, para aquela situação com o chefe. Vamos juntar todas as peças. Na nossa resposta, they were finishing the report, a palavra were não é só um verbo qualquer perdido ali. Não. Agora a gente sabe que ele é um verbo auxiliar primário. É o nosso ajudante que está ali especificamente para criar o past continuous. E essa dupla dinâmica, o verbo auxiliar e o verbo principal, trabalha junta em milhões e milhões de frases em inglês. É uma parceria. O segredo para entender como uma frase funciona é justamente identificar quem é o ajudante e quem é o principal.
Então, no fundo, isso não é só sobre decorar regras de gramática. É sobre entender o código, a lógica por trás do idioma. E agora que esse segredo foi revelado, a grande pergunta é: onde será que esses verbos auxiliares vão aparecer a seguir? A verdade é que eles estão por toda a parte.